Então, eu quero falar aqui para vocês algo que está em 1 Crônicas, capítulo 22. Se você depois quiser ler na sua Bíblia. Nós sabemos que Davi, ele foi considerado o maior rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel, da nação de Israel. E logo em seguida veio Davi. E uma coisa em comum que marcou o reinado de Davi e também de Saul é que o que fez eles se tornarem famosos e ter um nome tão especulado, tanto nos dias de hoje como naquela época, é porque eles eram grandes guerreiros. Eles venceram inúmeras batalhas, inclusive o que fez de Davi ser conhecido, o primeiro grande feito de Davi diante das pessoas, foi ele ter vencido o gigante Golias em uma batalha, diante de um exército, ou seja, durante uma guerra. E ali foi só a primeira de muitas batalhas que ele venceu. Aliás, Davi venceu todas as batalhas que ele enfrentou. Não houve sequer uma batalha em que um inimigo tenha o derrotado. E isso fez ele se tornar famoso, porque todos os inimigos que se levantaram contra Israel, um a um, Davi foi vencendo. E Deus permitiu que os inimigos se levantassem contra Israel, justamente para que, quando Davi os vencesse, ficasse sabido e provado o poder e a grandeza do Deus de Israel, porque muitas vezes, na maioria das vezes, Davi enfrentava exércitos muito mais superiores em números de soldado do que o dele, e ainda assim ele vencia, provando assim o poder de Deus. Então Deus permitiu que os inimigos constantemente se levantassem na época de Saul e na época de Davi. E por isso Davi venceu muitas batalhas, derrotou muitos inimigos. E aí então veio o final da vida de Davi, aquela ideia. Deus colocou na mente dele aquela ideia de construir uma casa para Deus, de construir o templo. E aí Deus disse para Davi que ele não deveria construir o templo por suas mãos estarem sujas de sangue. Então, foi dito que o filho de Davi, Salomão, é quem deveria construir a casa. E o que nós entendemos com isso? Deus, ele faz as coisas tudo num tempo certo. A gente sempre vai enfrentar lutas, mas vai ter momentos em que Deus vai permitir que as lutas sejam mais árduas, que as lutas sejam mais difíceis, que as lutas e os inimigos que se levantam contra a gente sejam mais ferrenhos. Mas também haverá períodos em que essas lutas, que essas guerras, elas vão continuar, porém com menos intensidade. Talvez você estava vivendo uma situação na sua vida em que você estava enfrentando lutas, porém eram lutas que você estava vencendo com tranquilidade, com facilidade. E aí agora veio essa reverdose, veio essa dificuldade, veio essa situação de pandemia e apertou, deixou tudo mais difícil. Quer dizer, a luta não deixou de existir, pelo contrário, ela piorou, ela ficou mais árdua, mais difícil. Para alguns está sendo mais difícil, para outros nem tanto. Mas todos estão tendo que enfrentar lutas. Então há tempos em que nós enfrentamos grandes lutas e há outros tempos que as lutas não são tão grandes. Mas uma coisa que a gente aprende com isso é que tudo tem um tempo certo. Então Deus permitiu que os inimigos se levantassem contra Davi para que Davi ficasse conhecido como um grande guerreiro, para que ele fizesse o nome do Deus de Israel ser conhecido em toda a terra, por causa das suas vitórias. Mas aí quando chegou a época de Salomão, Deus fez com que nenhum dos inimigos se levantasse contra Israel. Deus deu repouso ao povo de Israel. Não houve batalhas. Não houve inimigos se levantando contra o reino de Israel na época de Salomão. Por quê? Porque agora era a hora de edificar. Agora não era a hora de batalhas. Agora era a hora de edificar, de construir o templo, de levar o povo aos conhecimentos que Salomão poderia proporcionar através da sua sabedoria, dos seus ensinamentos. Então agora era a hora de aprender e de edificar. Não mais de guerrear. Então é aí que a gente vê que tem um tempo certo para tudo. Aí no livro de 1 Crônicas 22, e no versículo 7, diz assim:
E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa em meu nome, ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não tenhas pavor. Eis que na minha aflição preparei para a casa do Senhor, e aí ele vai falando tudo que ele preparou para a casa de Deus. Mas o que fica interessante aqui é isso, que houve o período de guerras. Davi guerreou. Aí ele falou: vou construir a casa para Deus. Deus falou: não, você não, porque você derramou muito sangue, suas mãos estão sujas de sangue. E isso não é uma coisa errada, porque o próprio Deus permitiu que isso acontecesse. Então, cabia a Salomão edificar o templo, edificar uma casa para Deus. E Deus falou que ia dar repouso dos seus inimigos, ou seja, não haveria batalhas, não haveria inimigos se levantando contra Israel, para que Salomão também não tivesse que manchar suas mãos de sangue. Justamente para que ele se concentrasse apenas naquele momento em edificar a casa de Deus, em prosperar para poder ter condições de construir o templo e edificar a casa de Deus. Então, há tempos em que as guerras serão mais árduas, que os inimigos vão se levantar de maneira mais ferrenha. Há outras em que a gente vai aproveitar aquele tempo para edificar, para aprender mais com o que a gente já enfrentou, com aquilo que a gente já passou, com aquilo que a gente já teve que vencer. Então, é natural que você pense assim: poxa, eu estou passando por uma situação que eu nunca imaginei, que eu nunca esperei passar. Mas Deus, ele permite que a gente passe por esses momentos. Momentos, sempre vai ter luta, mas vai ter momentos em que a luta é mais árdua, mais difícil, que mais inimigos se levantarão contra nós, como foi no caso de Davi, mas haverá também momentos em que Deus, ele vai dar um repouso. Não é que não vai ter luta, sempre vai ter, mas ele vai dar um repouso para que a gente edifique, para que a gente construa, para que a gente aprenda, para quando vier novamente os inimigos, para quando as lutas se levantarem novamente com grande dificuldade, estejamos preparados para enfrentar tudo e vencer. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, que essa palavra sirva de alguma valia para a sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.